Olá, tudo bem com vocês? Paz do Senhor a todos. Estamos começando mais uma live culto aqui no Evangelho que Transforma. Também aqui nos nossos perfis pessoais, meu e da Paula. Você está vendo essa gravação, o pessoal está aí começando a entrar na live aí. Participa, assiste essa gravação, seja aí edificado, cante os louvores com a gente e medita na palavra, que vai ser uma bênção. Hoje aí o tema da mensagem é combate espiritual, vai ser muito bom. Então participa com a gente, fica ligado aí. Isso é uma grande alegria ter cada um participando conosco. Deixa eu só entrar aqui nos perfis. É, né? No meu próprio perfil. Vai no seu Eu sou Betinho. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A paz seja com todos, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz, encontrei a paz. Os ventos cessarão ao ouvir sua voz. Paz, que acalmou o mar. As ondas cessarão com mover da sua voz. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Teu vento sopra em mim, tudo eu dou a ti outra vez. Cantarei, Jesus, Jesus, As trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual. Com seu poder pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, seu nome é luz E as trevas fugirão. não há outro nome igual. Com seu poder pra sempre reinarás. Não há outro nome igual. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus. Aleluia, Senhor. Nós sabemos que não há nenhum outro
nome igual ao seu santo nome. Senhor, o teu nome é sobre todo nome, Senhor. O teu nome é sobre toda autoridade, Senhor. O teu nome é poder. Oh, Senhor, nós te engrandecemos, te exaltamos, te glorificamos, Senhor. Que o Senhor possa visitar em meio aos louvores, em meio às orações, em meio à busca, em meio, Senhor Deus, cada um que vem se colocado diante de Ti, cada um que vem Te buscado, Senhor, com lágrimas, com louvores, com oração, lendo a Tua palavra, Senhor, dedicando tempo a Ti, dedicando a alma, a vida, a família a Ti, Senhor, que em meio a tudo isso o Senhor possa se manifestar. Senhor, assim como nós tivemos experiências sobrenaturais com o Senhor em meio aos louvores, Senhor, em meio à busca ao Senhor, que cada vida, cada um de nós, cada pessoa que está participando dessa live, dessa gravação, possa ser visitada pelo Senhor de forma sobrenatural, possa ouvir a sua santa voz, possa sentir a sua doce presença, o seu doce perfume, em nome de Jesus. Nós sabemos que o Senhor é Deus de perto, que o Senhor é Deus conosco, que Tu és Emanuel, que o Senhor é um Deus presente, que o Senhor é um Deus que está com as suas ovelhas, está com os seus filhos, com os seus santos, com aqueles que são justificados pelo sangue do Cordeiro. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que está conosco, Senhor, na aflição. O Senhor é o Deus que está também conosco na celebração, nas conquistas, nas vitórias. O Senhor é um Deus presente, o Senhor é o Deus que está presente em cada etapa da nossa vida, que está presente em cada momento da nossa vida. O Senhor é o Deus fiel, é o Deus fiel. A Tua palavra diz que mesmo que as pessoas, Senhor, que nos amam com verdadeiro amor, mesmo que elas falhem conosco de alguma forma, o Senhor é o Deus que não falha, porque nós estamos marcados em Tuas mãos, Senhor. O Senhor morreu naquela cruz. Jesus morreu naquela cruz. O Senhor já fez tudo por nós. O Senhor é o Deus que nos entrega a Sua misericórdia, o Seu perdão, a Sua graça, o Seu reino, a Sua santa presença, a Sua paternidade. O Senhor é o Deus que nos entrega o tudo que precisamos, tudo que realmente precisamos. O Senhor já fez por nós. O Senhor já fez por nós em Cristo Jesus. E o Senhor é o Deus que faz. O Senhor é o Deus que trabalha nos detalhes. O Senhor é o Deus que opera em milagres, no sobrenatural. Nós Te louvamos por isso, Senhor, porque Tu és real, Tu és presente, Tu és fiel, Tu és vivo, Senhor. Nós declaramos essas palavras com convicção, com fé, Senhor, na certeza, Senhor, porque nós temos tantas experiências contigo, Senhor, e nós trazemos à memória o que nos dá esperança e seguimos de fé em fé, Senhor, de vitória em vitória, Senhor. Aleluias, Deus. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Aleluias, glória a Deus. Tão bom pra mim, glória a Deus. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim
tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigada pelo seu amor, Deus. Que Ele é real, nós sabemos, Deus. Aleluias. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que nós venhamos confiar, que nós venhamos abrir os nossos olhos para o amor de Deus sobre a nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, visita corações, visita mentes nessa noite. E que pessoas, Senhor, comecem a compreender, a acreditarem, Senhor, a sentirem, Senhor, o Teu amor sobre cada uma das vidas, Senhor. O Teu amor que nos motiva, Senhor, a continuar a caminhada. O Teu amor que nos ensina a Te amar e amar o próximo. O Teu amor que nos encoraja, o Teu amor que nos protege, o Teu amor que nos consola, o Teu amor que traz luz sobre as nossas vidas, que nos tira de toda escuridão, o Teu amor que nos liberta, o Teu amor que nos cura, o Teu amor, Deus, que é poderoso, Senhor, para resgatar, para transformar histórias. Senhor, que nós venhamos abrir as nossas vidas, os nossos corações, o nosso entendimento para o Teu amor, para que o inimigo, Senhor, não nos roube mais, para que o inimigo não nos afaste mais de Ti, para que o inimigo não tenha, Senhor, nenhuma legalidade sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, que nós venhamos confiar, acreditar, ter fé, Senhor, nos apegar ao Teu grande amor sobre as nossas vidas. Toda acusação do inimigo caia por terra em nome de Jesus. Que os inimigos sejam amarrados, que eles não tenham mais poder sobre as nossas vidas, que eles não tenham mais nenhuma forma de agir em nossas vidas por legalidade nossa. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina, Senhor, nos ensina a cada dia mais confiar no Teu amor, a termos a autoridade do Teu nome sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa história, sobre o nosso ministério. Sim, Senhor. Em nome de Jesus, que o Seu grande amor, Deus, esteja sobre nós.
E que o seu grande amor, Deus, nos ensine a ter um grande amor, Senhor, por Ti e por aqueles que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor, nos conduz, nos direciona, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Paz seja com todos os irmãos que estão participando conosco aqui nos perfis. Amém. Evangelho que transforma. Silas, no meu. Glória a Deus pela vida de cada um. Que o Senhor possa ministrar ao seu coração nessa noite. Falar ao seu coração nessa noite através da vida do Silas. Recados primeiro? Pode dar. Certo. Pessoal, vamos passar alguns recados e na sequência a gente vai ter aí a palavra. A gente tem culto aqui no Evangelho que Transforma toda quarta, como você está vendo hoje, às 20 horas. Participa com a gente aí, né? Coloca na agenda para participar ou assiste a gravação. Tem sido uma bênção para nós. Participa conosco, é uma grande alegria. E aqui no Evangelho que Transforma a gente também tem escola bíblica domingo às 10 horas da manhã. Esses cultos e a escola bíblica fazem parte da grade de cultos da nossa igreja, da Recom. Para você saber mais sobre a Recom, você pode seguir o perfil aqui no Instagram, Igreja_Recom, e no Facebook, IERRECOM. E a programação da Recom é terça-feira, culto presencial de oração, sexta-feira, culto presencial e online nos perfis, né? Se você consegue assistir, é um culto de cura e libertação, direcionado pelos nossos pastores. E no domingo, o culto da família, às 17 horas, presencial e online. Nesse próximo domingo, o pastor Caio estará na nossa... É verdade, domingo agora, dia 8, vai estar o Caio Bueno, pastor Caio Bueno, vai estar com a gente lá na Recom, presencialmente. Você consegue assistir também online, mas se puder ir pessoalmente, vai ser uma grande alegria ter você lá conosco para participar dos louvores, da comunhão e ouvir essa ministração aí do pastor Caio, que é uma bênção, um grande amigo nosso aqui de casa. Amém? Acho que são esses os recados? Por enquanto, sim. Tá bom. Depois, qualquer coisa, a Paula traz aí alguma coisa que ela tiver a mais aí do Senhor ou algum recado para nós. Pai, nós queremos, Senhor, que a sua voz, Senhor, seja, Deus querido, aqui penetre os nossos corações, que nós possamos ouvir do Senhor. Que não seja só o Silas falando, mas que seja a tua palavra, que seja o teu Espírito. Senhor, que possa nos transformar, nos ensinar, nos corrigir, nos reorientar, nos ajuda, Pai, nessa caminhada, nessa jornada. Que nós possamos, Deus, dar o nosso melhor e, Deus, que nós possamos receber de Ti, Deus, a orientação, Pai. Amém. Que possamos, Deus, Senhor fluir, Jesus. Deus querido, ó Pai querido, no Espírito. Que possamos, em nome de Jesus, Senhor, Deus, avançar, Pai. Senhor, Realizar o que o Senhor tem para nós, Pai. Em nome de Jesus, que o melhor do Senhor, Deus querido, esteja nas nossas vidas. E possamos dar esse melhor, Pai, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Como eu falei no começo, combate espiritual é o tema da mensagem. E eu quero começar dizendo que existe um grande preconceito e que não é de agora. Eu vi na página de um amigo, História com Teologia, no Instagram, ele postou lá, né, que durante a Idade Média, ali por volta do ano 1000, surgiu uma ideia de que a experiência do êxtase, a experiência de se falar em línguas estranhas e outras formas de visão e profecia, né, o ato de profetizar, ficou somente restrito ao clero. Quando acontecia com uma personalidade, alguém que era um monge, era alguém já respeitado, era tido como um dom do santo. E quando acontecia entre os leigos, então, não dentro da liderança eclesiástica, mas entre o povão, entre, né, os plebeus, os camponeses, era algo tido como uma possessão demoníaca. E que está totalmente avesso à palavra de Deus, né? Porque tanto em Joel a gente vê que o Espírito será derramado sobre toda a carne, a gente vê que quando Pedro e os apóstolos puseram as mãos sobre os gentios, aqueles gentios leigos que não eram ministros ordenados, nem existia isso, né, de ministro ordenado na igreja ainda,
eles foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas estranhas. Então, existe, né, uma série de heranças que nós trazemos, né? Apesar de termos a reforma protestante, a gente não descartou toda a tradição. Há muito da tradição que vem junto, e ainda a gente tem uma série de preconceitos quando a gente fala de combate espiritual, de batalha espiritual. Mas eu quero te convidar nesse momento a se desfazer dos preconceitos e nós meditarmos juntos na palavra de Deus e aprendermos com os profetas, com o apóstolo Paulo, que a gente vai ler agora, e não termos nenhum complexo, né? Se você não é um cristão continuista, não acredita na continuidade dos dons, acompanhe a reflexão, eu creio que vai ser aí de um enriquecimento. Se você é um continuista, já vai dando glória a Deus, vai aí recebendo aí os dons e crendo no mistério, né, e nos ministérios que o Senhor outorga a nós, né, nos capacita, nos dá esse poder pelo Espírito Santo. Também eu quero pedir para você abrir sua Bíblia em Isaías capítulo 11. A gente vai ler alguns versículos do 1 até o 5. E depois a gente vai ler Isaías 59. E aí eu vou direcionar quais são os textos e depois a gente vai ler Efésios também. Vamos lá. Isaías capítulo 11, versículo 1 até o 5 diz assim: Um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes, sobre ele repousará o espírito de Yahvé, o espírito de sabedoria e de inteligência, espírito de conselho e de fortaleza, espírito de conhecimento e temor de Yahvé. No temor de Yahvé estará a sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, ele não dará sentença apenas por ouvir dizer, antes julgará os fracos com justiça, com equidade, pronunciará sentença em favor dos pobres da terra. Ele ferirá a terra com o bastão da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Até aqui, por enquanto, o profeta aqui messiânico, Isaías, está falando de quem? Jesus. Isso, de Jesus Cristo, do nosso Messias, o nosso ungido, né? O ungido de Deus, o Cristo de Deus. E Jesus aqui, na profecia, é dito que ele será equipado, né, com um cinto de justiça nos seus lombos, nos seus rins. Fidelidade. A gente vê então empregado aqui uma forma de visão de Jesus, né? O profeta ele fala que Jesus pode ser visto assim, como imagina que um guerreiro, quando ele vai lutar contra o mal, ele precisa estar protegido, e a proteção desse caso aqui é comportamental, é uma atitude, é uma maneira de se agir. Ele age com sabedoria, ele é inspirado no temor ao Senhor, ele tem a verdade cingida aqui, a sua couraça, né, aqui na parte dos rins. Vamos ver Isaías 59, porque é maravilhosa essa leitura. A gente vai ler o 1 até o 1 e o 2 para começar, e aí depois a gente vai ler o 16 ao 18, só para não ficar muito extensa essa leitura. E diz assim, Isaías 59, 1, 2, depois 16, 17 e 18. Não, a mão de Yahvé não é muito curta para salvar, nem seu ouvido tão duro que não possa ouvir. Antes, foram as vossas iniquidades que criaram um abismo entre vós e o vosso Deus. Vamos pular agora para o 16 até o 18. Diz assim, viu que não havia ninguém, espantou-se de que ninguém interviesse. Então seu próprio braço veio em seu socorro, sua justiça o sustentou. Vestiu-se da justiça como de uma couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, cobriu-se de vestes de vingança, como de uma túnica, vestiu-se de zelo como de uma capa. A gente vê aqui agora em Yahvé, no Pai, as características, né, de estar armado para a batalha, de estar pronto para o combate, para o socorro daquele que precisa. Socorro de quem? Socorro de quem clama por misericórdia, de quem clama por justiça, do pobre, do necessitado, de quem é injustiçado, de quem está numa condição aí de vulnerabilidade.
né, de quem precisa de socorro. Esse é o nosso Deus. E a gente vai ver agora em Paulo, e eu quero abrir um parênteses para falar de Paulo, porque a teologia paulina, né, o que Paulo ensina, é base para a maior parte das igrejas cristãs em sua forma de pensar sobre a salvação, né, que a gente chama de soterologia, sua forma de pensar sobre os dogmas, né, o como deve se portar o cristão, como ele deve agir. Tudo isso é muito evidente no ministério de Paulo, mas a forma de Paulo enxergar o sobrenatural está um pouco marginalizada, a gente esquece um pouco disso, né? E é até parte fundamental do tema do meu TCC, é a questão dessa forma apocalíptica de Paulo ver as coisas com visões e ele explicar essas visões e, né, nos ajudar por meio da imaginação e de uma vislumbre do sobrenatural em imagens, a gente ser então edificado na palavra, a gente é ensinado com uma imagem, né? Tem uma expressão que diz que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? E Paulo ele faz isso e ele não é tão inovador, porque ele está usando referências aqui dos profetas, aqui do profeta messiânico, de Isaías. A gente vê, por exemplo, na conversão de Paulo foi um evento apocalíptico, foi um evento de revelação, de ascensão, quando ele ouve a voz, vê a luz muito forte, fica cego e ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fala: quem é que fala? Ele fala: eu sou Jesus, quem tu persegues. E ali ele é orientado sobrenaturalmente até onde ele tem que ir, e lá, esqueci o nome sempre lembro o nome dele, mas esqueci agora, que ele tem que ir. Não, que ele tem que ir até a rua direita, Ananias. Tem que ir até a rua direita para ir lá ministrar a cura sobre Paulo, e ali a visão dele volta, um evento maravilhoso. Depois em Atos 16, Paulo ele quer ir para a Ásia, mas aí Cristo não deixa, né? Está em Atos 16, 8 e 9, essa narrativa, que ele tem um sonho, e aí um macedônio fala: passa a Macedônia, vem para nos salvar, vem para nos ajudar, nós precisamos do Evangelho aqui. E ali ele é direcionado no ministério dele sobrenaturalmente. Também no texto que a gente lê sobre a Santa Ceia, todo o primeiro domingo na nossa igreja, depende aí da programação, mas a gente vê ali em 1 Coríntios 11, 23, ele diz assim: com efeito, eu vos transmiti o que recebi do próprio Senhor Jesus. Jesus contou para ele, pessoalmente, igual no momento ali do caminho para Damasco, que falou: eu sou Jesus a quem tu persegues. Igual ele teve ali a visão do Macedônio, Jesus contou para ele como foi a Santa Ceia e orientou ele sobre como direcionar os seus discípulos no viver essa comunhão aí da Santa Ceia. Então são eventos sobrenaturais, né? Paulo ele tem isso como fundamental. Até em alguns momentos, quando ele vai defender o seu apostolado, ele diz isso, né? Ali aos Colossenses ele vai fala: olha, o meu ministério é recebido do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Então não questionem a minha autoridade apostólica, porque eu recebi do próprio Senhor Jesus Cristo. E Paulo ele vai nos ensinar sobre batalha espiritual muito em Efésios capítulo 6. A gente vai ler do 10 até o 20. E aí eu quero fazer essa leitura e algumas interrupções para a gente comentar, né, como eu gosto de fazer. Efésios 6, 10. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti a armadura de Deus para poder de resistir às insídias do diabo. Ponto aqui. Primeiro, ele fala para nós nos fortalecermos no poder de Deus. E a gente aprende, lendo a própria instrução do apóstolo Paulo, que as características do poder de Deus são nós vivermos um evangelho de alegria, de justiça, de paz, de comunhão. Né? O poder de Deus aqui também é os dons espirituais, tudo que a gente recebe de Deus, tudo que é confiado a nós como seus filhos e como discípulos de Jesus Cristo. E por mais que numa
perspectiva entusiástica, triunfalista, o diabo ele seja colocado como um derrotado, a gente precisa ser sóbrio, a gente precisa vigiar. O diabo continua tramando para tirar de nós a alegria, tirar de nós os dons, tirar de nós toda a virtude, tudo que nos faz sermos guerreiros poderosos em Deus. E aqui continuando, pois o nosso combate não é contra sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Então, eu não sei como que você tem visto e pensado aí a sua espiritualidade, e primeiro quero dizer que eu não sou ninguém para questionar a espiritualidade dos outros. Cada um sabe a sua própria experiência espiritual, o que é revelado para você em oração, em sonho. E nós sabemos que tem pessoas que tentam usar esses tipos de experiência para se vangloriar. Isso é um grande erro, né? Isso acaba fazendo cair em descrédito muitas visões verdadeiras, né? Muitos momentos verdadeiros de intimidade entre Deus e os seus filhos. E existem sim os espíritos do mal, existem os demônios, anjos caídos que batalham contra nós, batalham contra os anjos de Deus e tentam destruir a igreja, tentam afligir o povo de Deus. Isso é verdade. E eles são os nossos verdadeiros inimigos. Não é essa pessoa que de repente não gosta de você, que ela nem entende porque não gosta de você, ela provavelmente está sendo influenciada, né, de maneira maligna para agir contra você. Existe essa possibilidade. A sua resposta precisa ser virtuosa. Sua resposta precisa ser sabendo que essa pessoa não é o verdadeiro inimigo. O verdadeiro inimigo são os espíritos malignos, são os dominadores, né? E é contra eles a nossa batalha. Continuando aqui. 13. Por isso deveis vestir a armadura de Deus, para poderdes resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. E muitas vezes a gente vê que está num combate, né? Às vezes a gente percebe muitas coisas acontecendo com as pessoas da igreja, muitas situações de lutas similares, e aí logo se evidencia, né, o pastor revela e fala assim, olha, é um ataque contra a igreja do Senhor. E em outros momentos alguém pode dizer alguma palavra que espiritualiza, que está enxergando de maneira espiritual e sincera, legítima, e a gente tem essa mania, né, de querer desacreditar o espiritual. Nós podemos correr o risco de não sermos espirituais, sermos carnais, e assim nós fraquejarmos na nossa batalha, na nossa postura, na nossa seriedade diante do desafio de sermos igreja do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo ele nos convida a nos revestirmos da armadura de Deus. E numa visão aí, uma imagem que ensina, eu convido você a não querer traduzir tudo agora em uma perspectiva de se colocar em prática essas virtudes, que é o objetivo, mas primeiro a gente vai imaginar esse soldado, esse valente, ou essa soldado, essa valente. Então você pode se imaginar usando esses componentes da armadura de Deus, tá bom? Então se imagina usando, porque você é um combatente, tá bom? Vamos lá? 14. Portanto, ponde-vos de pé. Começa já, né? Num imperativo aqui que diz, olha, se levanta. E aí diz, cingi os rins com a verdade. Lembra que é a armadura que Jesus usa? Lembra que é a armadura que Deus usa? Isso é muito legal. Revesti-vos da couraça da justiça. Até aqui a gente tem então as armaduras de Deus e são reveladas no Primeiro Testamento ali pelo profeta messiânico como características ou uma armadura de Cristo, né? Uma virtude de Cristo, uma virtude de Yahvé, do Senhor. E nós somos convidados a nos vestirmos dessa mesma armadura que Deus se veste, que Cristo se veste. Não é uma invenção de Paulo aqui, é algo sobrenatural, que ele teve revelação e que ele está nos orientando. E aí ele continua com algo que não está ali falando sobre Cristo e sobre Yahvé em Isaías. Ele diz assim, no 15, e calçai os pés
com o zelo para propagar o evangelho da paz. Então imagina aí, né, uma sandália, um calçado para você como guerreiro de Deus. Empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. São os ataques das trevas, a gente usa o escudo da fé para se defender. E tomai o capacete da salvação. O capacete da salvação está sim lá quando fala de Yahvé, que ele tem um capacete da salvação. E aqui continua, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele continua dizendo, com orações e súplicas de toda a sorte, orai em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiai, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orai também por mim, para que, quando abrir os lábios, me seja dada a palavra para anunciar com ousadia o mistério do Evangelho, do qual sou embaixador em cadeias, que fale ousadamente como importa que fale. E aqui a gente pega emprestado aqui a pessoa do apóstolo Paulo e pode falar aqui. E ore também por cada um dos embaixadores do reino nessa terra, aqueles que às vezes estão sofrendo por amor a Deus, estão querendo pregar a palavra. Nós precisamos ser intercessores e fazer parte desse exército que batalha aí com oração intercessória também. Então a gente tem aqui uma grande imagem. Imagina você vestido com essa armadura e agora que você já se imagina com uma armadura aí de soldado, né, de guerreiro. Eu quero traduzir essas partes da armadura em atitudes, que é o que na verdade é essa armadura. São atitudes nossas, posicionamentos nossos de fé. Então começa com pondo-vos de pé. Pondo-vos de pé é nós deixarmos de termos pena de nós mesmos, é deixarmos de termos uma postura totalmente passiva, derrotista, nos acharmos incapazes e entregarmos os pontos e não lutarmos. Se pôr de pé é estar disposto a enfrentar a batalha. E aqui já começa a batalha. Se colocar em pé é difícil, porque o diabo ele trama, ele trapaceia, ele consegue às vezes usar até nós mesmos contra nós ou nós mesmos contra um querido nosso. Lembra de Pedro? Quando Jesus falou para ele sobre o mistério ali de quem ele era e ele falou, tu és o Cristo, o ungido de Deus. E aí Jesus falou para ele, então, você disse certo, inspirado pelo Espírito Santo. E aí Pedro fala para ele, então, não deixe acontecer, não vamos deixar acontecer isso de você ser morto. E ali Jesus já intima Pedro falando assim, para trás de mim, Satanás. Ali Pedro já estava sendo envolvido. E nós não somos, é claro, melhores que Pedro, né? É um erro a gente achar que é melhor que os apóstolos, ou que é melhor que qualquer outra pessoa. A gente precisa vigiar, ter muito cuidado, muita cautela como soldados valentes de Deus. Tem um outro deslize de Pedro, a gente vê isso em uma epístola de Paulo, não me recordo agora qual que é, mas Pedro, ele mesmo tendo sido ensinado pelo próprio Deus, que os gentios devem ser tratados como família de Deus, não mais como de fora, mas integrados, mas diante dos seus colegas judeus, Pedro ele sentia vergonha dos gentios. Então há alguns deslizes aí, né, de Pedro, e eu tenho certeza que pessoas se magoam quando essas coisas acontecem, e Paulo ele diz que essas coisas elas têm que acontecer mesmo, para a gente ter a prova de quem realmente é. Se tudo fosse perfeito, todo mundo fosse perfeito, aonde estaria o perdão, a necessidade do perdão, a necessidade da reconciliação? Não haveria, né? Seria a mil maravilhas, seria céu na terra, mas não vivemos isso ainda. Estamos no meio da batalha e muitas vezes nós mesmos tropeçamos, nós mesmos nos deixamos ser influenciados e é hora de nós vigiarmos, orarmos, né? Jejuarmos, nos mantermos firmes na nossa convicção. Continuando aqui, cingir os rins com a verdade. Ou seja, irmãos, a verdade é fundamental para nós. A verdade implica transparência, né? Implica a gente não querer enganar os outros. Viver de aparência é um erro. Sinceridade é ótima, claro, sinceridade com amor, né? E se você tem pensamentos maus, você precisa mudar os seus pensamentos maus e não sair contando os seus pensamentos maus para os outros.
mas é para se desfazer da mentira, da falsidade, e se revestir da couraça da justiça. E justiça é equidade, né? Você tratar as pessoas do jeito certo, por exemplo. Não é para você tratar melhor alguém que te beneficie. Isso é ser injusto. Isso é ser muito injusto. Você querer tratar mal ou não dar atenção a alguém porque ele não te dá status, estar com você. E a gente vê muito isso no Evangelho Coaching, né? As pessoas falam assim, ande com pessoas melhores que você. Isso é um pouco desonesto, né? Porque se você quer andar com pessoas melhores que você, e essas pessoas que são melhores, elas não vão querer andar com você, porque você não é melhor que elas. Então, a conta não fecha, né? Então, quando a gente aprende com Jesus que aquele que deve servir mais é o que está na liderança. A liderança é o que deve se colocar por baixo. Então, eu gosto muito de pensar numa organização horizontal, numa hierarquia horizontal. Eu gosto muito disso. E é até mais confortável, eu confesso, porque numa perspectiva hierárquica, vertical, o líder ele tem que assumir a posição mais baixa. Então, Jesus ele nos dá um grande desafio. Então, eu sou bastante simpático com uma hierarquia horizontal, em que todos nós agimos como irmãos, e é como se dava ali a liderança da igreja em Antioquia, por exemplo. É bem interessante isso. Seguindo aqui, calçai os pés com o zelo para propagar o evangelho da paz. Parte fundamental da sua armadura como um guerreiro de Deus é se preocupar em pregar a palavra. E não só em pregar, zelo, como você prega. Então, se você prega sem amor, prega ofendendo, prega causando separação, divisão, está errado. A gente tem que denunciar o pecado, amém. Temos que denunciar a injustiça, amém. Mas nós precisamos amar. Se nós amarmos, a gente não vai pecar, né? Nisso se resume a lei. Então, a gente precisa ter muito cuidado, muito carinho, estudar a palavra, meditar nos textos, falar com todo o cuidado, com toda a atenção. Cada pessoa ela é muito importante para Deus. Não dá para a gente fazer igual uma metralhadora e prega para todo mundo de qualquer jeito. E quanto mais melhor, nós temos que ser sensíveis e pensar em cada um, cada pessoa. Não só em pregar para muitos e ter uma grande quantidade de pessoas que se convertem, mas pregar e pensar em cada um que se converte e em cada um que não se converte, talvez por causa da falta de zelo da nossa parte. É nossa parte. Não quer dizer que isso vai definir. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é Deus, é o Espírito Santo. Não somos nós. Quem dera fôssemos nós. Não somos. É Deus quem faz. E faz ali na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E longe de uma ideia hipercalvinista, né, que nós não somos, nós cremos que nós temos a nossa parte, né, é um ministério que foi confiado a nós, não aos anjos, né, mas é a nós que pregamos a palavra e o Espírito Santo é quem convence. E empunhando sempre o escudo da fé. Irmão, sem fé não dá, né? E a gente aprende com o Tiago que a fé sem obras ela é morta. Então, o que é a fé? A fé é você agir da maneira que Jesus orienta. E aí, como que você descobre como agir da maneira que Jesus orienta? Você precisa visitar todo o livro primeiro. Começa com todo o Evangelho de Marcos. Ali você aprende como tratar a criança, aprende como tratar o órfão e a viúva, aprende como que a liderança deve agir. Você aprende muito, né, sobre a questão do matrimônio, do divórcio. Tudo isso você aprende dentro do Evangelho de Marcos. É uma riqueza ali maravilhosa. Sobre a questão do tributo, de impostos, tudo ensina no Evangelho de Marcos. É uma literatura maravilhosa. E aí quando você lê tudo aquilo, você aprende, ou no seu discipulado, com a sua liderança, você é orientado sobre como seguir a Jesus Cristo, e aí você coloca em prática, você está usando o escudo da fé. Se você não colocar em prática, o que você aprende é uma fé morta e não é um escudo. É outra coisa. Não serve para nada. É o saber, né? E saber não resolve, tem que colocar em prática.
E é assim, colocando em prática, né, uma atitude de fé, que você consegue extinguir os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E o capacete da salvação, a gente vê que o próprio Yahvé, ele tem, né, esse capacete da salvação na descrição, que é ali em Isaías 59. Não que ele tenha esse capacete da salvação para ele mesmo, porque ele não precisa ser salvo, ele salva. Então ele tem o capacete da salvação para salvar. E aí a gente precisa desse capacete da salvação, que é uma convicção. É você decidir seguir a Jesus Cristo. Lembra, todo aquele que crê e for batizado será salvo? Então você precisa, em sua crença, né, precisa ter a atitude de quem crê. Esse é o capacete da salvação. Todo calvinista que acredita na eleição também sabe que precisa confirmar a sua eleição. E todo arminiano sabe que se pisar fora da faixa, perde sua salvação. Mais ou menos assim, né? Tem algumas nuances aí, algumas diferenças. E a gente entende aqui que, numa revelação aqui apocalíptica incrível, o apóstolo Paulo ele desenha para nós uma forma de lutarmos essa batalha nessa terra, porque ela não está ganha por nós ainda. Jesus venceu, mas nós estamos em combate, tanto por nós como pela igreja, pelos demais irmãos. Nós precisamos então colocar em prática todas essas características, todo esse comportamento que é a armadura de Deus. Todas essas características de um soldado, de um valente, porque há uma batalha, há um combate espiritual em andamento, e não é contra pessoas, é contra espíritos malignos, que são ofensores, que atacam de verdade, atacam tentando colocar enfermidade, atacam querendo causar inimizade, querendo inspirar pessoas a fazerem intriga, fofoca, calúnia. Existe tudo isso, tá? E aqui em último lugar, na armadura, é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus revelada para nós na Bíblia, e eu já convidei cada um a ler o Evangelho de Marcos, mas é claro, nós temos 66 livros aqui no cânon cristão, então é uma riqueza maravilhosa. Você pode ler o Evangelho de Marcos, os outros evangelhos, Atos dos Apóstolos, todas as epístolas paulinas, os demais autores do Segundo Testamento, do Novo Testamento, e, claro, também os profetas, como a gente viu nessa ministração. Os profetas têm muita revelação, e os autores do Novo Testamento, eles beberam muito dessa fonte do Primeiro Testamento e da orientação na Torá. É um tesouro muito grande para nós que estamos em batalha. Nós precisamos conhecer mais e mais a Bíblia, é um grande desafio para nós, nos aprofundarmos nesses contextos. E agora sim, eu quero dizer que parte fundamental na batalha é a oração. E o irmão André, o líder e fundador da Portas Abertas, ele tem uma frase muito forte que diz que a oração não é a preparação para a batalha, a oração é a batalha. E não foi por acaso que o apóstolo Paulo, depois de falar tanto sobre as virtudes, o comportamento de um soldado de Deus, ele fala, olha, com orações e súplicas de toda sorte, orai em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Você está guerreando por si e pelos outros, você ora por si e ora pelos outros, pela sua comunidade, pelo seu país, pelo seu bairro, cidade, pela terra. E pelas lideranças também. Não mais pelo apóstolo Paulo, ele já está seguro nos braços de Deus. Nós precisamos orar pelos demais líderes, demais missionários, pelas pessoas que estão colocando aí a sua fé em prática, que estão exercendo o ministério, estão sendo valentes. E esse é um grande desafio para nós, sermos combatentes em oração. E a gente vai começar fazendo isso agora. Você pode se comprometer aí a orar mais. E nós precisamos sempre aumentar os nossos períodos de oração. Se nós orarmos muitas horas por dia, nós estamos investindo nosso tempo no melhor relacionamento, que é com Deus.
e há muitos motivos de oração. E a gente vai começar fazendo isso agora, e esse é o desafio que fica para nós, sermos dedicados à oração e, é claro, colocando em prática a armadura de Deus, que é no dia a dia. A armadura de Deus não é para a hora da oração. A armadura de Deus é uma prática para o dia a dia. A oração é a batalha, tá bom? Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, por esse ensinamento, por esse direcionamento para nós, que sabemos, Deus, que há, sim, uma grande luta, há, sim, Deus querido, uma batalha, sim, Deus querido, diária, há, sim, Deus, uma guerra, sim, Deus, que só vai acabar na eternidade, Senhor. Nós sabemos que a vitória é nossa, sabemos que o Senhor, Deus, tem, sim, todo o poder no céu, na terra e sobre todo o principado, sobre toda a potestade. O seu nome, Jesus, é poderoso e todo joelho se dobrará. Mas nós, Senhor, queremos fazer a parte que nos cabe. Pedimos, Senhor, nos dá poder, nos dá sabedoria, nos dá, Deus querido, inteligência, nos reveste de toda a armadura, Senhor. Nos dá, Deus, a capacidade, sim, Deus, de escolhermos a justiça, a verdade, de sermos zelosos com a pregação da palavra, de conhecermos o Evangelho, a palavra de Deus e termos ela na ponta da língua para nós lutarmos, Deus, diariamente e sim, Deus, sermos assim orientados, purificados pela palavra, direcionados para uma atitude santa, uma atitude que te dá glória, que te honra. Nos ajuda nessa empreitada, Senhor. Espírito Santo de Deus nos equipa, nos dá dons, nos dá dons espirituais, nos dá dons sobrenaturais. Tira de nós todo o medo, toda a tristeza, tudo que paralisa, tudo que impede a cada um de nós de fazermos o melhor para Ti. Nos ajuda, Senhor, nos põe de pé, Senhor. Nos levanta, nos sustenta com a destra da Tua mão, Senhor. Nos mantém firmes, Deus. Nos dá mais fé, o dom da fé, Senhor, para a gente colocar em prática, para a gente ter, Senhor, Deus, o escudo da fé, Senhor. E nos dá, Deus, sabedoria, convicção, para a gente caminhar como aqueles que têm, Senhor, Deus querido, a salvação em Cristo Jesus, para nós confirmarmos a nossa eleição, para nós mantermos, Senhor Deus querido, um caminho de retidão, para não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas caminharmos para a salvação em Cristo Jesus. E nos dá, Senhor Deus, também eu te peço, forças, Deus, inspiração, vontade de orar, nos atrai para os Teus braços, Senhor, para nós clamarmos, orarmos pelos nossos amados, para amarmos os perdidos, para amarmos as pessoas que estão vivendo ainda no pecado, para pregarmos com zelo, com cuidado, com todo carinho, Senhor Deus, para que eles se convertam, para que ouçam a Tua voz, para que recebam o Evangelho, sejam transformados. Amém. Que haja, Deus, eu te peço, em nome de Jesus, uma transformação, ó Pai querido, nessa sociedade, que haja uma transformação aqui no nosso bairro, na cidade também de Franco da Rocha, nesse país, Senhor, em toda a terra, Senhor, que, Deus, a natureza possa ver a manifestação dos Teus filhos, que nós possamos viver, ó Deus, um tempo novo, Deus, em nome de Jesus, Deus, Senhor, eu não quero, Deus, agir contra, ó Pai querido, as pessoas. Eu quero, Deus querido, ser um guerreiro, Pai, que luta contra os espíritos malignos, Senhor. Eu quero, Senhor, sim, Deus, que seja descortinado, que nós possamos ver os nossos verdadeiros inimigos, que possamos lutar com sabedoria, com estratégia, com o que vem do Senhor, para nós estarmos armados, Deus querido, devidamente, Senhor, para não sermos injustos, para não fazermos mal, Deus, ao próximo, mas para amarmos, para, assim, Deus querido, lançarmos sementes boas, para falarmos do Evangelho, Deus querido, de salvação, para que nós possamos, Deus, fazer, Deus, o melhor, Deus querido, como o Senhor nos tem confiado. Pai, abençoa as lideranças, abençoa cada ministro, cada músico da igreja, cada diácono, cada servo, cada pessoa disposta, Deus, a ajudar, a contribuir. Pai, dá saúde, Pai, dá, Deus querido, essa alegria. Levanta, Senhor, põe em pé, Deus, o que está caído, o que está desanimado. Eu te peço, dá um novo ânimo, Senhor. Nós esperamos do Senhor, Deus querido, as consolações, o fortalecimento, a inspiração, Deus querido, a alegria, o sonho, Senhor. Que nós possamos viver, Deus querido, e enxergar o sobrenatural e recebermos de Ti a revelação, Deus querido, recebemos de Ti, Deus, o caminho que nós iremos seguir, sermos orientados por Ti espiritualmente, Pai. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Amém, irmãos. Esse é um grande desafio. Fica aí com essa mensagem. Não esquece. Você é um guerreiro de Deus. Amém? Guerreira de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus pela vida de cada um que participou conosco, que foi ministrado. A gente está online, né? Em 3 perfis, o meu,
do Silas e o Evangelho que Transforma. E essa live ela vai ficar salva no Evangelho que Transforma, e você que entrou depois, né, só pôde entrar no decorrer da palavra, pegou um pedacinho, você pode ir lá no Evangelho que Transforma, que vai ficar salvo. E todas as quartas-feiras a gente transmite esse culto, né, o culto familiar nosso, através, e esse culto faz parte da grade de cultos da nossa igreja, a Recom, tá bom? Gente, Deus abençoe grandemente a vida de vocês e estamos aqui para servir, né? Amém. Se você precisar, estamos à disposição, pode nos procurar, orem por nós também. A gente vem de alguns dias assim com algumas enfermidades, nada grave. Nós, os pastores também tiveram alguns probleminhas, né, de saúde, nada grave, mas orem por nós. E a gente ficou muito feliz com a participação de todo mundo. Hoje entrou bastante gente. Glória a Deus. Né? E a gente sabe que é Deus que vem feito isso para te abençoar e nos abençoar também. E é isso, irmãos. Deus abençoe grandemente a sua vida com o Senhor, com a sua família, com a sua comunidade de fé, e até a próxima. Amém? Deus abençoe.